quanto mais entendermos o que Deus quer e Ele vai fazer, mais perto está de acontecer. Quanto mais vocês entenderem, mais perto está de acontecer. Vai ter inúmeras bases que eu posso citar, mas vamos dentro do que a gente pode oferecer de entendimento para vocês despertar a fé e vencer, viu, gente? Isso é muito importante. Ou seja, Deus não faz nada antes de avisar, né? Mas quando Ele avisa, é porque Ele está próximo de fazer. E se Ele repetir, Ele está com pressa. É muito importante a gente pegar isso, porque envolve salvação, projeto de família, aquela coisa toda, né? Então vamos lá. Apocalipse 22, é o último livro da Bíblia. Você de casa, fique ligado também, porque o nosso Pai está falando, né, gente? A palavra de Deus se abre. Diz assim, versículo 12, gente. Quanto antes você entender, ou quanto mais você entender, mais perto está de acontecer. Guarda isso, tá bom? Jesus diz assim, ele literalmente, tá? Eis que cedo venho. Vou ler de novo. Eis que cedo venho. E ele completa. E o meu galardão, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a tua obra. Quando que você pode considerar esse que eis que cedo venha verdadeiro e real? Não que a palavra toda é verdadeira, mas em acontecimentos personalíssimos, que são individualizados. Quando que eu e vocês podemos olhar esse versículo e falar, opa, tem algo que Deus está para fazer. Vamos traduzir isso de uma forma assim, geral, no dia de hoje, família e tal, a salvação da sua casa. Porque assim, nós somos, pela nossa caminhada em Cristo, gente, constantemente fortalecidos e alimentados pela palavra, com promessas, profecias, bom, no geral, fé. Então nós vamos recebendo do nosso Deus toda a instrução necessária, certo? Isso vai nos fortalecendo. Porém, vai ter o dia que tudo quanto que Deus disse para vocês, para mim, para nós, vai acontecer. E quanto mais eu vou entendendo, mais esse cedo venho vai se tornando real. É aquilo que ele está dizendo, olha, você está entendendo o que eu estou fazendo? Ou o que eu vou fazer? Se você disser estou, e não está falando só para agradar, significa que está perto de acontecer. Eis que cedo vem. Ele vem com o galardão dele, para entregar para cada um de nós conforme a nossa obra. E a maior obra que eu posso afirmar para vocês, pessoal, de todos nós como cristãos, no meio de tudo que pode acontecer, permaneça. É uma das palavras que eu tenho utilizado para a minha vida. Porque desafios nós vamos ter ou não? Não vou precisar perguntar, que eu já sei a resposta, mas em algum momento, com certeza, já veio um pensamento ou tentação, pelo menos a tentativa de fazer você desistir de algo. Talvez seja até questão sobre igreja, como questão sobre até ser cristão. Só que a palavra é uma só para mim e para vocês, não pelo que a gente quer ou escolheu, mas por aquilo que Deus escolheu para mim e para vocês, pessoal. Para as coisas funcionarem na nossa vida, é preciso entender. Quanto mais entender, mais perto está de acontecer. Versículo 13. E ele diz assim, Jesus que está dizendo, hein, gente? Eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro, ou o último. De forma bem clara e simples, ele diz, eu estou no começo de tudo quanto que você vive, mas eu também já estou no fim. Eu já estou lá na frente. O que é importante para nós, pessoal, e para vocês? Eu vou ensinar isso conforme eu aprendi para vocês serem cristãos de sucesso. Quando eu digo de sucesso, pessoal, são aqueles que não desistem. São aqueles que passam por cima da adversidade. São aqueles que ultrapassam os limites que o ser humano costuma impor. Porque família é uma construção contínua, não é? Existe uma família perfeita, gente? Não. Existe todos os pedidos atendidos? Não. Existe um marido perfeito? Não. Esposa perfeita? Não. Tem até uma brincadeira que eu ouvi de uma pessoa especial, que ela brinca assim, às vezes eu brinco também.
imitando, que ela falou assim, ó, feliz foi Adão que não teve sogra, né? Brincadeiras à parte ou não. Não existe família perfeita, gente. Só que existe uma palavra que vai levar a sua família para a perfeição. Quem crê nisso? Pessoal, desde quando eu cheguei em Ribeirão, eu bato contra a religiosidade. Eu diminui muito sobre esse ritmo porque parecia um pouquinho ofensivo. Mas a gente não pode cair na religiosidade, gente. Sabe, vocês, nós, no geral. Você não pode somente vir na quarta-feira por medo de sua família ir para o inferno. Isso é religião. Vocês precisam estar aqui porque vocês querem vê-las no céu e não por medo do inferno, mas pelo prazer de estar com Cristo. Porque se nós estivermos aqui com medo que o nosso filho se perca, a gente não entendeu o que é o amor de Deus, entendeu? E quanto mais você entender, mais perto está de acontecer. Dá para entender isso ou não? Então eu falo com todo cuidado, mas é importante. Nós estamos, não que seja o caso de vocês, por favor, tá, gente? Estou falando assim bem abertamente mesmo. Mas hoje nós estamos aqui cumprindo tabela, porque isso é agradável para a gente chegar, porque eu já fui assim, eu sei o que eu estou dizendo. Sabe, quando eu falo sobre religiosidade, fala assim, nossa, hoje eu não fui na igreja, eu faltei num dia tal, devia ter ido, porque aí a minha semana ia ser melhor. Eu não tenho que ir porque minha semana tem que ser melhor, eu tenho que ir porque eu quero estar com meu pai. Enquanto a gente não entender isso, gente, a gente não vai estar perto de receber alguma coisa. E eu sei que Deus tem coisas grandes para vocês, só que é importante você entender. Eis que cedo vem é para quem está entendendo. Para quem não está entendendo, vai demorar mais um pouco. Porque a gente às vezes tem uma chavinha, não que a gente tenha uma regra não, mas a gente tem uma chavinha que a gente coloca na chave, na fechadura do nosso coração, e a gente abre quando a gente quer e fecha quando a gente bem entende. Se está de agrado com a minha vida, eu aceito. Se não está de agrado com a minha vida, eu rejeito. Isso não é legal. Porque eu estou impedindo de entender o que Deus quer fazer. E às vezes, para Ele poder fazer, Ele vai pedir para eu parar com algo. Isso é normal. Graças a Deus por isso. Porque afinal, Ele sabe quando eu estou indo para o abismo, Ele sabe quando eu não estou indo. Mas tudo é um bom peso de entendimento. Quanto mais você entender que Ele é o começo, mas Ele também é o fim, mais perto está de acontecer. Vocês lembram da profecia de Jesus dizendo sobre a segunda vinda dele? Quando que tudo vai acontecer, gente? Quando este evangelho for pregado no mundo todo. Quanto mais as pessoas entenderem, mais perto está de acontecer. Sabe, entendimento é necessário, compreensão é necessária. Porque senão estaremos sempre dando aquelas voltas e nunca vamos avançar. E eu acredito muito que a gente quer e precisa avançar ou não. Precisamos dar um passo de fé urgente, gente. Aquele passo de entendimento que vai gerar acontecimentos na sua família. Que vai gerar acontecimentos no seu lar. Eu contei um testemunho hoje cedo. Esse é um testemunho que o pastor já me conta muito, só estou repassando para vocês. Eu vou contar com as minhas palavras pela lembrança, né? Não consigo porque ele que vivenciou e ele já contou. Mas é uma família lá no Rio de Janeiro, quando ele estava lá, isso há muitos anos atrás, Madureira. E essa família, ela se converteu, começou a frequentar a nossa igreja, para você entender a grandeza de entendimento, né? Quanto mais a gente entende, mais perto está de acontecer. E essa família, ela se converteu, foram os filhos, foi a mãe, por último foi o pai. O pai era alcoólatra e fumava. Mas ele foi, e foi sendo alcoólatra e fumando. Ele não precisou se libertar para ele precisou ir para se libertar. Existe uma diferença bem grande, viu, gente? É importante. Então, não importa o seu problema, continua vindo, porque Jesus tira. Agora, se você parar porque você diz que tem problema, então esquece, porque Jesus não salva fora da palavra. É dentro da palavra. Então é um conjunto. E esse pai começou a ir, não é que ele gostou, é aquele que se torna simpatizante. Né? Eu gostei do pastor, eu gosto daquela palavra. O obreiro sorriu para mim, gosto daquela igreja. Mas ele era sincero, disse que era bonito. Porque os filhos em nenhum momento ficavam apontando o dedo, dizendo ao pai, você não pode fumar aqui dentro, aqui dentro não, perto da igreja. O pessoal vai falar o quê? Não se preocupava com isso, porque a obra é feita pelo homem ou pelo Espírito Santo? Pelo Espírito Santo. Quando é feita pelo homem tem incômodo, mas quando é pelo Espírito Santo é gostoso demais. E é essa fé que a gente tem que ter. Aí ele ia, e aí ele tinha esse costume, então ele ia mesmo com os vícios. Passou-se o tempo, Jesus foi libertando, tirou o vício do álcool. Estou resumindo, tá, gente? Tirou o vício do álcool. Só que ele tinha o vício do cigarro ainda. Só que ele tinha, como eu disse, ele não tinha aquela preocupação de pensar que os outros falavam no primeiro momento, só que ele foi conhecendo. Quanto mais você entende, mais perto está de acontecer, gente. E aí ele foi conhecendo. Aí ele tinha o costume de, mesmo indo num domingo, ou uma quarta, ou uma sexta, o dia que ele ia, durante o culto, quando vinha a necessidade de fumar, por causa do vício da nicotina, né, no caso, que gerava para ele, ele pedia licença
ele ficava já próximo, saía pela porta, o obreiro que ficava na porta, ele pedia, dá licença, eu vou fumar aqui fora. O obreiro, vai lá, fica à vontade. Pessoal, a gente não está aqui, aqui não se chama céu, aqui se chama igreja. Né? A gente está num processo contínuo, não é, gente? E aí ia lá, fumava aquela coisa toda. Só que o tempo foi passando, ele viu que ninguém fazia e ele queria mais de Deus. Então ele foi entendendo, e quanto mais ele entendia, mais perto estava de acontecer. O que aconteceu? Passou-se um tempo, ele ficou com vergonha de fumar. Ele não parou. Só que agora ele não fumava mais perto de ninguém da igreja, porque ele se constrangia. A esposa, percebendo que ele não fazia mais na igreja, mas sabia que ele fumava fora e longe, ela chegou para ele, perguntou e falou assim, meu bem, já tem um tempo que você está vindo aqui com a gente, eu estou usando as minhas palavras, tá, gente? Já faz um tempo que você está vindo com a gente, eu percebi que você não bebe mais. Já percebi também que agora você não fuma mais em público, vejo que você entra no banheiro público para fumar. E ela perguntou, por que você faz isso? E ele disse, falou, não, minha esposa, eu fico com vergonha. Porque assim, antes eu não entendia muito, só que eu fui entendendo. Aí eu não tinha problema, mas hoje, agora perto de algum irmão da igreja, do obreiro e tal, eu fico constrangido. Então, quando acaba o culto, eles voltavam a pé, paravam num banheiro público, se trancava lá na porta e fumava lá dentro, para que ninguém visse. Só que ele depois pegava um cravinho, mastigava o cravinho e saía como se nada tivesse acontecido. E ela falou assim, você só não tá, então você parou de fumar por causa das pessoas que te veem? Ela falou, mas meu bem, e o Espírito Santo e Deus? Eu falei, o que tem? Você não sabe? Ele vai com você lá no banheiro. Ele falou, sério? Sério? Ele te vê. Parece bobo, né, gente? Mas por causa dessa palavra da esposa e do conhecimento dele, ele parou de fumar naquele dia. Quanto mais você entende, mais perto está as coisas de... O que está escrito aí? Acontecer, gente. Ele é o alfa, ele está no começo da sua história. Ele já está lá no fim. O que a gente ainda não tem entendimento? Do meio. Você sabe que Jesus é o início. Você sabe que ele é o seu destino. Aonde ele está e o que ele foi fazer. Só que o que nós não entendemos é como a gente vai passar por tudo. Por isso que é importante buscar como você vai passar e aprender com a passagem para que você veja tudo acontecer. Bom que a nossa primeira oração trouxesse todos os nossos à igreja ou não, gente. Bom que a primeira oração de Isaac fizesse ele ser pai. Bom que a primeira oração de Abraão fizesse ele ser pai. Bom que a primeira oração de Moisés já fizesse o povo inteiro sair do Egito, não precisasse das 10 pragas. Mas não funcionou assim. Porque ele teve que ir com o tempo, junto com ele todo o Israel, junto com ele toda a família. Ele precisou de um tempo para em o quê? Entender. Quanto mais você e eu nós entendemos, mais perto está de... Guarda isso, gente. É uma chave mestra para a sua vida ser feliz. Entendam, gente. Quanto mais vocês entendem, mais perto está de tudo na sua vida acontecer. Quanto menos entende, não que Deus esteja atrasado, mas como que ele vai lidar se você ainda não compreendeu a totalidade daquilo. E é nisso que a gente tem que se apegar. Ele é o começo, ele é o fim, só que a gente tem que entender o meio. E é no meio que ele te prepara, é no meio que ele te forja. É no meio que todas as coisas acontecem. Base bem simples para esse entendimento ficar mais fácil. Sonhos de José. Quem acredita que ainda Deus fala por sonho? Ele fala. Quem diz que ele não fala, você está muito errado, porque a Bíblia diz que antigamente ele só falava pelo meio de profetas, hoje é pelo Filho. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que não pode sonhar. Nós podemos sim entender tudo pelo Filho, e ele confirma, mas Deus continua falando. E José sonhou. 2 sonhos, pessoal, gosto muito, eu creio que muitos gostam também, né? O sonho abençoado. Só que o sonho não tinha entendimento ainda, porque ele estava no início. O sonho foi dado no início, mostrando o fim. Mas e a trajetória? Tem que entender, não tem? Vamos entender que você vai entender que está mais perto de acontecer. Quanto mais vocês entendem, mais perto está. Vamos entender. Gênesis. Com alegria no coração, Jesus no controle. Quem vai ser mais do que vencedor em todas as áreas da sua vida? Ou na verdade já é mais que vencedor aqui. Pessoal, Jesus ama vocês. E por ele amar vocês, e não, ele não é com aquele amorzinho social, que é bonito, mas um amor real. O missionário ele explica da seguinte forma: você ama Deus guardando as palavras dele. João 14, 21.
E Deus mostra que ama você cumprindo a palavra dele na sua vida. Você ama Deus guardando, e Deus te ama. Não que ele não nos ame, mas ele expressa o amor quando ele cumpre. Então é um conjunto de dar e receber. Quanto mais eu e vocês amamos a Deus, mais temos o prazer de obedecê-lo. E quanto mais você tem esse prazer, não tenha dúvida, mais você entendeu. Então mais perto está de ele cumprir tudo o que ele disse na sua vida. É bonito quando a gente entende, né? Gênesis 37. Eu não vou ler o 31 ainda não. Eu vou ler o 5. Isso é um resumo, né? Foi de manhã, eu só li o 31. Versículo 5, pessoal. Vou ler aqui porque é importante, né? Essa base aqui, mesmo que seja conhecida. Mas sempre bom que sempre a gente aprende, gente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Eu sempre quando leio falo, existe isso ainda, gente? Bom que fosse só em sonho existisse, né? E disse-lhe, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava. São feixes de trigo, tá, gente, esse molho. Se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Primeiro sonho. José, então, estava num campo, como que já era costume deles, né? Além de pastorear ovelhas, de cuidar da agricultura, aquela coisa toda, já estava no campo, já estava dentro do sonho, e dentro desse sonho ele estava com feixes de trigo, e os teus irmãos também, porém os dos irmãos caíram, e o de José ficou de pé. Trigo representa o quê? Prosperidade. Em algum momento da nossa história, meus irmãos, vocês vão precisar da minha ajuda e só eu vou poder ajudar. Prosperidade. Deus estava no começo de José mostrando o fim. O fim, entre aspas, não o fim da vida. O cumprimento. Porque ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o primeiro e será o último. Então ele tem como te mostrar para entendimento o que ele quer fazer. Mas agora precisa entender como as coisas vão acontecer. Só que não dá para entender como se você não viver, gente. Entendendo a mensagem de hoje, um pouquinho sequer, já vai justificar muitos acontecimentos na sua vida, no seu lar, na sua família, a ausência de algo que ainda você não tem, ou a presença de algo que você não pediu e veio, tudo será justificado se você compreender. Quanto mais entendermos, mais perto está de acontecer. Então é importante pedir, Deus me faça compreender. Nada antes do tempo, mas no decorrer dele me faça compreender. Como eu já falei, coisa simples, né, gente? Às vezes a gente já leu um versículo, talvez esse, inúmeras vezes, mas hoje pode ser que você entenda como você jamais entendeu. Significa que está mais perto. Quanto mais entendemos. Versículo seguinte. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínios sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E aí ele vai lá e não me sonha de novo e conta outro sonho, na verdade, já contando os dois. E sonhou ainda outro sonho. Já não bastava um, né, gente? Já imagina os olhinhos dos irmãos ficando tudo com aquelas veinhas, sabe, de raiva. Quando você olha assim, fala, que tá tudo bem, irmão? Né? Aquela raiva subindo assim, já do primeiro sonho, agora ele vai lá e me conta o segundo. Mas eu vejo isso como direção divina, faz parte. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. Hoje é engraçado, né, gente? E disse, eis que ainda sonhei um sonho. Tem mais um. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinava a mim. Pronto. Além do trigo se inclinar, agora até uma questão que está acima da nossa compreensão na terra, porque sol, estrela e lua está fora dela. Vai se inclinar, que nada mais é poder e autoridade. Então vai ter um momento da nossa trajetória, meus irmãos, que eu não somente vou poder, só eu ajudá-los financeiramente ou de alguma forma material, como só eu vou ter poder para isso. Loucura, um garoto de 17 anos fala isso, né, gente? Mas ele é o alfa e ele é o ômega. Ele estava fazendo José entender ou não? Agora, vamos trazer para nosso dia a dia?
Não pelo sonho de José, porque é o sonho de José. E os seus sonhos, gente? O porquê José sonhou 2 vezes? São 2 tipos de sonhos referentes aos mesmos acontecimentos. E é uma coisa que eu carrego comigo e de vez em quando eu digo, converso muito com a minha esposa, mas repasso para vocês. Quando você tem mais de um sonho, quando você começa a entender que algo está para acontecer, significa que algo está também para acontecer e te preparar. Por quê? Para que a gente viva algo grandioso, necessário é entender. E para entender, temos que viver. Então, era literalmente dizendo hoje, pelo acontecimento que já teve, né, na Bíblia, Deus dizendo através de José e também para ele mesmo, você vai ser alguém muito importante. Então, eu preciso te preparar logo. Sabe essa certeza? Aí começa o preparo. Quanto mais você entende, para você entender tem que viver. E graças a Deus temos vivido e temos aprendido. Então significa o quê? Quanto mais eu entendo, mais perto está. E assim começou a trajetória de José, porque devido a isso, José tinha seus 17 aninhos, pessoal. Só para vocês terem a base bíblica para isso. Gênesis 37, mesmo capítulo, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Então, só para ter base. José, quando começou a então, ter os seus sonhos, ele só tinha quantos anos então, pelas escrituras aqui? 17. Como que nós, com 17 anos, ganharíamos uma tal posição tão grande se ela nem existia ainda? Não é? Se fosse observar. O que nós temos como certeza é que o alfa, o princípio, o início, está conosco. Aí ele vai lá e frisa isso na vida de José. Os sonhos são parecidos, diferentes, mas parecidos. Que base de ilustração, né? Estava perto de algo começar a acontecer, só que ainda não era a possessão, era a preparação. E aí a preparação começou ou não? E começou com excelência, né, gente? Quase sendo morto. Aí, por dó e direção, que Deus não ia deixar, já ouviram falar que tem propósito não morre, né, gente? É recolhido no dia pós-propósito, mas tem que cumprir. Foi vendido como escravo aos Moabitas. Os Moabitas, resumindo agora, senão fica muito maçante, né? Os Moabitas venderam para o Egito, foi para a casa de Potifar. Tudo foi sendo um preparo. Afinal, os sonhos, quando se duplicam, existe uma questão de necessidade e de pressa, quando a visão ela é duplicada. Então significa que José precisava ser preparado para algo. E aí ele começa. Trajetória, né, gente? Começa a ser preparado. Vai para a casa de Potifar e começa a crescer dentro da casa de Potifar. Um homem grande diante de Faraó. Começa a crescer lá e o Potifar não é que vai com a cara de José, afinal, um rapaz que vem letrado, educado, que sabe se comportar, sabe fazer conta, não é qualquer um, bem treinado. Quem que não cresce? E ainda mais, principalmente com Deus, um temor a Deus tremendo. José. Só que aí sabemos um pouco da história, que a esposa de Potifar, que não tinha freio, fez o que não podia, tentou algo contra José e ele não quis, e devido a isso José foi lá e fugiu e foi acusado. Resumindo, viu, gente? Não dá para falar tanta coisa, né? E aí o José foi enviado para a prisão do Egito, gente. E olha que ele só saiu da casa dos pais, do pai, na verdade, que a mãe já tinha falecido, com 17 aninhos. Mas quanto mais você entende, qual que é a base da mensagem? Mais perto está de acontecer. Lá na prisão já sabemos, ele revela 2 sonhos, afinal o dom é irrevogável. Revela 2 sonhos, padeiro e copeiro. O padeiro é morto, o copeiro é liberto. Quando ele chega para o copeiro, ele diz, você vai voltar para a posição. Lembra de mim quando estiver diante de Faraó. Olha, você não pede uma coisa assim à toa, né? Que eu vou falar? Para pensar, gente. Imagina um cidadão que é preso, prisioneiro. Chega para, então, um copeiro e fala assim, olha, fala de mim para o Faraó. O José, você é um prisioneiro. Que cargas d'água, né, gente? Eu vou falar para o Faraó. O que eu vou falar para ele? Só que José já estava entendendo. Quanto mais você entende, mais perto está. Estou frisando para vocês não esquecerem, viu, gente? Quanto mais vocês entendem, mais perto está de acontecer. E aí, o que vocês têm entendido nos últimos meses? Se vocês têm entendido algo, fica feliz, viu? Está chegando.
Está próximo. Você tem entendido, né? Entendido uma pregação. O que Deus fala durante ela. Não, Deus falou. Então, se você, ele não... Eu ouvi uma pregação de um amigo hoje, pessoal. E ele disse assim, Deus não deixa ninguém com água na boca não, viu, gente? Se ele começou a te dar a vontade, você pode se preparar, que ele vai preencher ela. Deus não deixa ninguém com água na boca não. Se ele te mostrou a terra, é porque você vai entrar. Não faz sentido ele te dar uma terra para falar, tirei de você, ele é pai, gente. Então, não é um desejo seu, não é um desejo meu, é um desejo dele em nós, é um peso muito maior. Bom, José foi lá e falou para o copeiro, com qual intuito? O que você chega para um copeiro e fala, lembra de mim quando estiver com o faraó. Olha o peso, gente. Olha o peso. É uma coisa assim, é a mesma coisa hoje, você vai aqui, sei lá, você vai falar com uma autoridade, não importa quem seja, essa autoridade nem sabe quem eu sou, e eu chego para você, lembra de mim. Mas o que eu vou falar de você para ele? Se você olhar do lado humano no começo, você vai falar, não tem o que falar. Um dia o faraó vai precisar de mim. Lembra de mim nessa hora. Porque eu sei o que Deus me mostrou lá no começo. Ele é o começo ou não é? E eu sei o que ele vai fazer no fim. E estou sendo preparado para isso. Então, lembra de mim. Vai chegar a hora. Quem crê que está chegando uma grande bênção para a sua vida aí? Crê mesmo? Então segura ela aí em nome de Jesus. Porque a gente sabe que antes que se materializar, gente, ela nasce no seu coração. Ela nasce num sonho, talvez, que Deus lhe deu, ou de outras formas. Nasce quando você lê as Escrituras e aquela palavra, ela salta dentro do seu coração, e o seu coração vibra aí de uma forma diferente. Sabe? Algo que você sabe que é o Espírito de Deus te preenchendo. E se Ele está insistindo nisso, é porque ou está chegando o material ou está chegando a preparação. Porque quando o faraó sonhou, que a gente conhece muito bem essa parte, ou muitos daqui já conhecem, ele também teve 2 sonhos. E o próprio José foi chamado, que aí o copeiro lembrou dele, né? E aí o próprio José foi chamado, foi tirado toda a cara de prisioneiro dele, porque ele jamais foi um prisioneiro, ele estava como um, mas ele sempre foi escolhido de Deus para estar num governo abaixo a peso de faraó. E aí, quando ele chegou aos seus 30 anos de vida, 13 anos depois, gente, que ele saiu da casa do pai, olha o tempo de preparo. Por isso que o meio, a gente tem que entender. E tem que entender, não tem que entender antes. Se for entender antes, falei isso cedo, só reforço. Entender o que você vai viver nas questões de preparação antes de viver é com certeza um motivo de desistência. Se José ouvisse tudo que ele fosse passar para chegar onde chegou, qual que é a estrutura dele de passar? Uma coisa é você passar e estar no meio do fogo. Outra coisa é você simplesmente saber que vai acontecer. Então tem toda uma estrutura. Acontece que o faraó teve 2 sonhos, e o José foi lá, ninguém conseguiu, ele revelou. Os 2 sonhos representando os 7 anos de escassez, os 7 anos de fartura primeiro, depois os 7 anos de escassez, aí ele vai lá e fala para o faraó no Gênesis 41, olha, Deus repetiu o seu sonho, porque ele tem pressa em fazer. Quanto mais você entende, mais perto está. E aí eu lhe pergunto de novo, gente, o que Deus está falando? Qual área da sua vida que Deus está se movendo? Gente, é interessante, quando você começa a entender, parece que todo mundo só fala desse assunto. É impressionante, todo mundo só fala desse assunto, as palavras elas começam a se repetir. Você vai escutar o pregador lá do outro lado do mundo e ele vai falar a mesma coisa. Só talvez muitos versículos, mas o entendimento é o mesmo. E às vezes é o mesmo versículo. Fala, meu Deus do céu, que história é essa? Né? Você fica assim, meu pai, ele deve ter me visto pregar, não é possível. Mas é isso que é assim. Se está entendendo, é porque está perto de acontecer. Eu não sei o que Deus está te mostrando enquanto eu prego, não, mas eu sei o que Ele está mostrando. Só fica firme, viu, gente? É coisa boa. Se você tentar entender a preparação, você não vai, não. Então não entende, não. Vive, porque é coisa boa. Ninguém é preparado de uma forma grande para algo pequeno. Não que almeje algo grande. Eu só quero o que Deus tem para mim, eu só quero o que Deus tem para você. O José só queria o que Deus tinha para ele. E Deus deu o sonho para ele, é para ele viver. Deus deu o sonho para você, é para você viver. E assim vai. Aí acontece que o faraó vai lá e fala assim, mas quem que é melhor do que você, José, para poder dominar tudo isso? Que tem a sabedoria que não é de qualquer uma, é uma sabedoria que vem de Deus. O faraó reconheceu,
não existia esse cargo, não sei se vocês já estudaram sobre isso, ou já ouviram alguém falar, mas não existia o cargo governador, só existia o faraó. Foi-se criado um cargo. Aí ele fala, o sonho de José já foi falando sobre algo que seria criado, que imagina com 17 anos ter um sonho desse. É coisa de doido. Como que alguém pode justificar o B? Não dá, gente. Mas olha como que Deus ele é, e ele é perfeito. O faraó criou o cargo. A partir dali se nasceu o governador. Não tinha, antes disso, essa expressão, que alguns chamam de primeiro-ministro, né? Foi criado para dar essa posição a alguém que foi entendendo no decorrer da vida, mesmo numa situação que muitas vezes estava difícil. Prisão, gente. Foi entendendo. E foi acreditando e foi entendendo. E quanto mais ele entendia, mais acontecia. Tem copeiro que vai citar o seu nome nas mesas dos grandes, hein? Agora é hora de você entender que está chegando a sua vez. Agora é uma hora de você assumir aquilo que Jesus já tem dado. E só isso. Aí você olha para trás. Eu estou aqui para entrar, gente. A gente está agora quarta-feira. Para quem está assistindo ao vivo. Dia 20, feriado, né? Mas nós vamos entrar agora em dezembro. Eu já fiz a gravação. Nós vamos entrar em dezembro, que eu chamo do mês que nós vamos ter o mês do ano inteiro. O que eu quero dizer com isso? Sabe, todo o seu esforço, toda a sua busca, todas as suas lágrimas, e não é lágrimas só naturais, não. Aquelas do coração entre só você e Deus, naquela que você fica sonhando, pensando, olhando, vendo, situações que você superou. Esse mês que eu quero que você entre, eu quero que você entre já com essa certeza que vai ser o mês que vai fazer tudo ter valido a pena. Sabe, com aquela certeza que toda a sua história valeu a pena, que você vai entrar no mês, que você vai dizer, esse é o mês da minha vida. Que tudo aquilo que eu tenho buscado, eu vou olhar para trás e dizer, Deus, obrigado. Pai, obrigado, porque esse é o tempo. Sabe, tem que ter essa certeza, como deve ter acontecido com José. Aquele mês que ele foi lá colocado como governador, deve ter sido o mês da vida dele, né? E se aconteceu no passado, ele não é o alfa e o ômega, gente. Ele não é o princípio e o fim. E ele não está dizendo para nós, eis que cedo vem. Por que eis que cedo vem? Porque você está entendendo. Pelo fato de vocês estarem entendendo, aquilo que você tanto espera está começando a acontecer. Não é porque você quer, é porque você entendeu. Porque querer você sempre quis. Agora entender é outra história. E isso que a gente precisa. José ele vai lá e começa a reinar 30 aninhos, 13 anos de espera. Eu estou arredondando, pode ter sido um pouco menos, um pouco mais, mas 17 para 30, né? A gente joga aí, de 12 anos e meio, vai saber, né? Mas 13 anos de espera, começa a governar. Agora ele tem outro objetivo, gente. Porque ainda o sonho não tinha se cumprido. Estar no governo não é cumprimento do sonho. O sonho é todos se curvarem. 7 anos de abundância. É a chance e a vez de José mostrar a sabedoria de Deus e fazer todo o Egito prosperar. Porque era um tempo de abundância, seria o crescimento natural. Só que ele teria que usar o crescimento natural para os recursos que seriam usados nos tempos de crise, porque Deus já mostrou o que ia acontecer. É bom ser de Deus, né? Ele te mostra o que vai vir, né? Questões naturais e humanas, tal. 7 anos se passaram. Assim como a palavra, sabemos que ela vem para cumprir, cumpriu-se. 7 anos de abundância. Após a abundância veio o quê? A escassez. Oh, meu pai do céu, podia evitar essa, mas o bom que José sabia. E nos tempos de escassez, guardou a quinta parte de todo o alimento e fez um grande estoque e usou isso para alimentar o Egito. 2 anos da escassez. Vêm os seus irmãos, mandado por Jacó, porque grande foi a crise. Comida estava em falta em toda a terra, na verdade. E aí acontece que quem chega lá? Os irmãos. Vamos aí, vamos passar um pouquinho para frente, né, gente? Senão fica muita coisa. Capítulo 42 de Gênesis. Tudo isso para entender, para qual entendimento? Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Agora o meio, a gente tem que entender. E para entender, a gente tem que viver. Parar, não entende. Dá para entender a importância de permanecer? A gente só vai entender, gente. Nós só vamos entender completamente quando a gente passar.
Aí aconteceu 22 anos depois, porque ele saiu com 17, agora ele estava com 39, e os irmãos dele apareceram. Aí o sonho, a Bíblia fala dele. Versículo 8 de Gênesis 42. Os irmãos deles, a primeira vez que os irmãos vieram pedir, né? Porque estava escasso, aquela coisa toda. E diz, versículo 8. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes. Aí ele vai lá e aproveita. Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram, não, Senhor meu. Olha só como estão chamando José, Senhor meu. Mas teus servos vieram a comprar mantimento. Agora sim, José lembrou dos sonhos, mas ele lembrou porque ele já tinha entendido quem ele era. Você precisa entender para as coisas acontecerem. Tudo isso é com base em qualquer momento, qualquer personagem das Escrituras. Vamos falar rapidinho só para não ficar só preso em José, porque é muito conhecida a história. O Abraão, que é outro conhecido. 13 anos, pessoal. De novo. Ele ficou sem ouvir a Deus, ou não, sem ouvir. Ele ficou surdo, Deus não ficou mudo, né? Ele ficou sem ouvir a Deus, pelo menos pelo relato de Gênesis 16, 17, tá? Essa trajetória de 13 anos. Aí 13 anos se passaram. Deus aparece para ele e diz o quê? Abraão, ainda, anda na minha presença. Primeiro ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, né? Depois ele diz, anda na minha presença, Gênesis 17:1. Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. Tudo, na verdade, foi para que ele entendesse. Quando ele entendeu, eu sou Deus Todo-Poderoso, e quando ele entendeu, de Sara vai vir o seu filho, quando ele entendeu tudo isso, quem que veio? Ele ficou anos, ele saiu com 75 da terra de Ur dos Caldeus, da casa do seu pai, anos, esperando algo que antes ele tinha que entender. Porque não é só saber fazer filho como ser humano, é gerar promessa. Não queira fazer filho sem propósito. Porque qualquer um que planta, colhe. Mas propósito é só quem acredita, gente. E é essa a nossa fé. Vocês vão levar sua casa para o céu ou não? Então você não colocou qualquer um na terra, colocou? Você colocou pessoas com propósitos ou não? Então quanto mais você entender os propósitos que Deus está dando para sua família, para você, não é mais rápido. Se você entendeu, é porque está mais perto de acontecer. Então Deus continue mostrando. Vamos vencer ou não, gente? Vamos conquistar ou não? Quanto mais vocês entendem, mais perto está. Vamos segurar essa bênção, povo de Deus. É tu e a tua casa. Vamos ficar de pé para orar?